Nos browsers que possuem o recurso navegação no modo anônimo ou privado, significa que, letra A, o IP do usuário não é conhecido pelos servidores acessados na web. Letra B, o canal de comunicação entre o cliente e o servidor está criptografado. Letra C, o browser não permitirá a criação de sessão do usuário. Letra D, os sites acessados não recebem informação de localização ou identificação. E a letra E, o browser não mantém registro no histórico de atividades, downloads, cookies e credenciais de login. Bem, pessoal, para entender bem essa questão, acompanha comigo. Quando a gente acessa os diversos navegadores hoje em dia, e um deles é o chamado navegador Google Chrome, mas isso também existe nos outros navegadores, aqui eu estou usando o Google Chrome, quando eu clico aqui no menu do Google Chrome, eu vou observar que existe uma opção chamada Nova Janela Anônima, que aqui no Google Chrome tem como sua tecla de atalho Ctrl+Shift+N. Até vou ampliar para vocês enxergarem melhor, ó, Nova Janela Anônima, Ctrl+Shift+N. Quando eu acesso agora, quando eu clico aqui em Nova Janela Anônima, percebe que ele abriu uma nova janela do navegador, do browser, que me permite agora acessar uma página da web, e se eu acessar uma página da web dentro desta janela anônima, essa página não ficará marcada no histórico do meu computador, não ficarão cookies, que são pequenos arquivos de texto que armazenam informações do que eu acesso num site. Então esses cookies não ficarão armazenados no meu computador assim que eu fechar a janela da navegação anônima. Também não vão ficar arquivos de internet temporários, indicando arquivos de páginas que eu acessei. Também não vão ficar informações como os nomes de usuário e as senhas que eu digitei para acessar o site, não ficarão gravados, nem digitações que eu fiz em formulários. O próprio navegador Google Chrome diz o seguinte sobre a navegação anônima, eu vou mostrar para vocês ampliado. Diz assim, ó, o Chrome não salvará as seguintes informações, se estiver no modo de navegação anônima, né? Seu histórico de navegação, cookies e dados de sites e informações fornecidas em formulários. Agora, ele diz que é possível que a sua atividade ainda esteja visível, por exemplo, para o seu provedor de acesso à internet e para os sites que você visita. Porque mesmo que eu acesse com a navegação anônima ativada, as informações do que eu acesso, elas não ficam armazenadas no meu computador. Quer dizer, não fica o histórico no meu computador, não fica arquivos de internet temporários no meu computador em relação a esse acesso, não ficam os cookies armazenados com informações do que eu acessei nesse site no meu computador. Mas as informações do que eu acesso, mesmo com a navegação anônima, ficam sim armazenadas nos servidores dos provedores que eu usei para acessar, certo? Bem, agora podemos voltar na questão para dar a resposta então. Quando ele diz, nos browsers, que são os navegadores, né, que possuem o recurso navegação no modo anônimo ou privado, significa que a resposta tem que ser a letra E de Equador, pessoal, que o browser, que o navegador, não vai manter o registro do histórico, não vai manter downloads, cookies e credenciais, mas atenção, ele vai manter os downloads sim. Mas professor, como é que ele está dito que não vai manter registro no histórico de atividades e downloads? Ele não vai manter o registro desses downloads. O download em si vai continuar ali. Olha o perigo dessa questão, porque o download do arquivo fica no meu computador mesmo com a navegação anônima. Agora, o registro de que eu fiz aquele download não fica. Isso que é interessante, porque ele diz ali, ó, o browser não mantém registro no histórico de atividades, vírgula downloads. O que significa essa vírgula? Não mantém registro também nos downloads, não mantém registro nos cookies, não mantém registro nas credenciais de login. Por isso que a resposta certa é a letra E, mas ela é perigosa, porque mesmo com a navegação anônima, isso é muito importante que se diga, o download do arquivo continua no meu computador. Se eu fiz um download de um arquivo, aquele arquivo continua no meu computador. Agora, o registro no download não fica. O registro de que eu acessei essa página da web no download não fica. No histórico não fica. Nos cookies não fica. E nas credenciais de login não fica. O registro, o download em si fica. Por isso, perigosíssima essa questão. A resposta, de fato, aqui é a letra E de Equador. Quando ele disse na letra A, o IP do usuário não é conhecido pelos servidores acessados na web. Quando o usuário acessa, o IP vai ser reconhecido pelos servidores provedores. O canal de comunicação entre o cliente e o servidor estará criptografado? Não, pode ou não estar criptografado, isso não depende da navegação anônima, isso depende se eu estou usando HTTPS.
Aí sim, se aquele site usa HTTPS, quer dizer que a comunicação entre o cliente e o servidor está criptografada. Agora, se eu estou acessando um site que usa HTTP, mesmo no modo anônimo, a conexão não vai ser criptografada. Letra C, o browser não permitirá a criação de sessão do usuário. Sim, o browser pode permitir aí a criação da sessão do usuário para que ele possa acessar aquele site de forma logada à nossa sessão de acesso, com seu nome de usuário e a sua senha. Só que ele não vai registrar isso, né? Ele vai permitir o acesso, verificando lá no servidor que esse é o nome do usuário, de fato, que essa é a senha, permitindo o acesso, mas depois que fechou a navegação anônima, ele não registrou para que automaticamente entre de novo depois sem que o usuário digite o nome do usuário e a senha. Mas o browser vai sim permitir a criação da sessão do usuário, mesmo com a navegação anônima. Os sites acessados não recebem informações de localização ou identificação. Recebem. O site que eu acesso, ele sabe, mesmo com a navegação anônima, identificar e às vezes até localizar de onde vem aquele acesso. Então não evita que essas informações fiquem lá nos sites, lá nos servidores dos provedores. Agora evita manter o registro no histórico do meu computador, evita manter o registro nos downloads, nos cookies e nas credenciais de login. O download em si fica, o registro no download é que não fica, certo? Beleza, pessoal. Então a letra E de Equador, de fato, gabarito e a resposta dessa questão bem interessante.